Gente, estou aqui agora para falar um pouco sobre as matérias que eu estou achando insuportáveis para estudar para esse concurso. Minha gente, o concurso é bem enxuto em relação às matérias. Enxuto, ou seja, são matérias relativamente poucas, são sete matérias, sete conteúdos e tal. Mas o porém que fica aqui, eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pro notebook, viu? O porém que fica aqui, minha gente, é. Ui, eu não tô suportando matemática. Eu não estou suportando matemática. Minha gente, mas não é por conta. Não é porque eu quero, não é porque. Não é eu, sabe, minha gente? Olha, pra tentar aqui diminuir minha culpa nisso, eu tenho que contar um pouquinho do meu passado aqui pra vocês. Eu sempre estudei em escola pública a vida inteira. Então, mesmo que você diga, a escola pública é uma maravilha, é maravilhoso, é melhor, é isso e aquilo. Mesmo que você tenha esse conceito na sua cabeça, provavelmente você não estudou em escola pública a vida inteira. Mesmo que você tenha isso na sua cabeça, mas temos que ser sinceros e temos que ter a noção de que, na comparação entre uma escola privada e um colégio público, o privado realmente não tem jeito, vai ser melhor. Em alguns pontos percentuais sempre vai ser melhor. E não vou reclamar do ensino das escolas que eu estudei, mas só fazendo um adendo do porquê essa minha dificuldade com matemática. E olha que nesse concurso, Banco do Brasil, tem a matemática normal e a matemática financeira, que os conteúdos ali são um pouquinho diferentes uns dos outros, mas são interligados. Só que para quem está estudando tem que estudar de maneira separada os dois para conseguir pegar bem o conteúdo, entender bem. Então, qual é a história do que eu passei com essa matemática, minha gente? Quando eu estudava Fundamental 2, depois da sexta série aí, meu primeiro ano, segundo ano ali. Não, o primeiro ano foi normal, foi. O negócio foi que os conteúdos eram realmente assim básicos, entendeu? Eu nunca tinha estudado coisas muito aprofundadas além das 4 operações normais. Porque sexto ano a criança tem o quê? Tem 11 anos de idade. E aí eu 11, 12, né? Porque eu completo idade no final do ano. Aí meus colegas são sempre mais velhos e eu geralmente mais nova. E aí, quando eu fui para o sétimo ano, a sétima série, como vocês preferirem, eu tinha um professor que ele era até bem legal, mas logo no início do ano letivo, ele sofreu um acidente. Sétimo ano isso. Ele sofreu um acidente e aí a gente ficou um tempo sem aula, viu? A gente ficou sem aula até acharem outro professor. E aí quando acharam esse outro professor, teve um movimento lá no colégio que os alunos, a gente estudava em uma sala e aí tiveram que mudar esses alunos de sala, e aí mudou muita gente e aí afetou um pouco na forma da didática dos professores, porque entraram outros alunos na sala, porque sempre tem aquela coisa de uma sala que tem uns alunos que têm maior dificuldade, e outra sala com os alunos com menos dificuldade. Assim na escola pública, geralmente a gente vê muito falar sobre isso. E aí colocaram a minha sala era. Eu sempre estudei na sala assim, que eram os alunos que já eram melhorzinhos, sabe? Estudei no sexto ano, turma A, era assim. E já era dividido por níveis. Turma A, os melhorzinhos, turma B, os mais ou menos, turma C, os que realmente tinham dificuldade. E esse meu professor, depois que entrou outro no lugar dele, como mudou a didática e aí a gente
vamos supor que foi na primeira unidade que o outro saiu. Aí esse entrou na segunda unidade. A gente acabou que perdeu um conteúdo que era para estudar na primeira, e aí quando foi estudar outro conteúdo na segunda unidade, aí já ficamos assim com falta de algo, faltava um conteúdo, porque a matemática ela é interligada. Se você não aprendeu bem as 4 operações, depois quando você vai fazer uma fórmula de Bhaskara, você não consegue fazer. Quando você vai fazer uma radiciação, você tem dificuldade. E a gente teve dificuldade por conta disso. Aí, 8º ano, mudou de professor de novo, não era mais aquele professor do início. O que tinha entrado depois do outro que se acidentou, aí já mudou de novo, outra didática, outra forma de ensinar, que a gente não estava acostumado. E ainda com aquela dificuldade por conta de um conteúdo que faltou lá no 7º, e aí continuou faltante depois da segunda unidade, quando o outro professor entrou, que aí o conteúdo que esse professor da segunda unidade passava tinha uma brecha ali faltando, e aí todo o conteúdo que ele passava não dava para entender. E eu sei que não foi só comigo, foi com os outros alunos que estudavam na mesma sala que eu também, porque ficou faltando isso para todo mundo. E aí todo o conteúdo que era passado faltava uma brecha ali, tinha uma brecha ali. E a gente teve dificuldade com o conteúdo. Ah, mas por que não preencheram essa brecha? Mas crianças de 12, 13 anos não entendem, que não estão conseguindo entender. Elas vão pensar que o quê? Que elas têm dificuldade porque elas não são inteligentes o suficiente. Geralmente é assim, são só adolescentes. A gente vai perceber esse tipo de coisa quando a gente já tem uma noção, depois de adultos, a gente percebe o porquê. Por que eu não consigo entender esse conteúdo? Falta algo ali, faltou algo na minha base que tem me feito ter dificuldade. Aí depois que a gente vai se tocar. E aí lá no 9º ano, o colégio passou por uma, como é que chama? Precisou derrubar algumas salas lá para construir uma reforma. E aí eu sei que a gente teve greve, aí a gente passou um tempo sem aula. Depois a gente não estudava mais dentro do colégio, a gente foi estudar dentro de uma casa de uma pessoa que a escola alugou, era um negócio assim, que aí a gente não estudava mais dentro do colégio, porque não tinha como estudar no colégio, e aí a gente começou a estudar lá dentro de uma casa, aliás, não era dentro da casa, a gente estudava na área de uma casa. Então, minha gente, é complicado, assim, não é porque a gente quer, são as situações da vida que levam a gente a estar faltante em algumas coisas. E nesse caso, em relação à matemática, eu tive muita dificuldade por conta disso. E aí, a gente estudava nessa área, dessa casa, que era próxima ali ao colégio. E também a gente teve um período que a gente estudava no corredor da escola. E aí, pra fingir que eram tipo paredes, ou não fingir, tipo, pra não atrapalhar as outras salas, entrava a gente, os alunos, no corredor, e aí os professores, o pessoal lá da organização, da coordenação, colocava uns madeiritos, uns coisas de madeirito pra tampar assim, pra gente poder entrar, pra ficar como se fosse uma sala. Mas querendo ou não, essas coisas, essas mudanças afetam na aprendizagem, o local que você tá afeta, porque não é confortável e não é como se você estivesse realmente na sala de aula. Ali tá sendo uma coisa, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Tá sendo algo ali pra fingir realmente que tá estando certo, mas sem tá. Aí pronto, aí depois eu fui pra... Essa escola já era
no municipal. Aí depois eu fui pro ensino médio, no estadual. Aí é que o negócio desandou de verdade. Desandou, minha gente. Mas não tô falando mal aqui. Só tô contando realmente a minha experiência. Quando a gente entrou, foi em 2020 que eu comecei a estudar lá no ensino médio. Aí 2020 você já se liga, né? Pandemia. Em abril, dia 20 de abril, que teve o negócio lá da pandemia, né? Dia 20 de abril. Até ainda teve um negócio lá que a gente passou uns dias sem ir pra escola antes dessa pandemia, que era pra ser um período de férias. Depois, ou foi dia 20 de março, depois entrou essa pandemia e aí, vixe, desandou foi tudo. O meu primeiro ano foi perdido, porque as aulas online, ninguém aprendia nada não, minha gente. Foi bem complicado, foi muito complicado. Ainda a gente passou um período sem aula online, sem nada. Aí depois que foi começar a ter aula online, aí a gente, oxe, não entendia nada, porque tanto tempo sem estudar, não entendia conteúdo de nada. E depois, no segundo ano do ensino médio, quando foi ali, no alguns meses depois de já terem começado as aulas, aí ou foi alguns dias, algo assim. Falaram, né, que e já ia ter aula normal, podia todos os alunos irem pro colégio, que teria aula normal, aí a gente foi pro colégio. Eu tinha a minha sala, que era desde o sexto ano do ensino fundamental 2, que eram os mesmos colegas. Aí quando eu cheguei no ensino médio, segundo ano, mudou. Ah, e bem poucos, eu e mais uns dois que eram da minha sala, a gente foi para outra sala diferente. E aquela coisa de máscara. E aí, nesse ano aí, não tinha professor de matemática também. A gente já entrou no colégio sem professor de matemática. Daí, depois entrou um professor de matemática. Aí, depois desse professor de matemática que tinha entrado, saiu. A gente ficou outro período sem professor de matemática. Aí, depois chegou outro. Aí, pronto, continuou. Mas, depois dessa bagaceira toda que aconteceu, quando o professor jogasse lá uma função logarítmica, alguém ia saber como é que, para onde é que vai? Ninguém sabia de nada, porque se nem o básico a gente tinha aprendido, tanto tempo sem pegar nenhuma caneta, tanto tempo sem ver uma coisa da matéria, muito dificultoso, gente, muito dificultoso. E matemática é algo lógico, precisa ser constantemente visto para sua mente se acostumar com aquilo, para sua mente entender. E depois, ainda no terceiro ano, esse meu professor que tinha entrado no segundo ano, ele passou em um concurso em outro estado. Ele se mudou, aí a gente ficou outro período sem professor. Pronto, aí depois entrou outro professor no lugar dele, e aí continuou até o final do ano, mas aí depois do terceiro ano, se formamos, né? E agora, quando eu saí do ensino médio, já fui fazer processo seletivo e tal. E agora eu quero fazer esse concurso do Banco do Brasil, porque realmente é uma oportunidade muito grande. Só que tenho tido dificuldade realmente eu tenho percebido que é uma dificuldade muito estressante, muito chata. Você botar uma videoaula e o professor falar e você não entender nada é desesperador. Desesperador ao ponto de já ter aula que eu tava aqui, ó. E o professor falando e eu sem entender. E a lágrima, ó. É desesperador, minha gente. Desesperador. Porque uma aula de atualidades, pra mim, bacana. Uma aula de língua portuguesa, eu tô nas nuvens. Agora, se você colocar uma aula de matemática aqui pra mim, deixa eu ver um conteúdo aleatório aqui. Pronto, um conteúdo que eu tava vendo aqui. Inequação do primeiro grau, função quadrática, problemas de otimização. Falou grego, não estou entendendo nada. Desesperador. Então, essa é a mensagem aqui que eu quero deixar.
Aliás, virou um desabafo esse vídeo aqui, foi um desabafo. Mas eu sei que tem pessoas que também têm essa dificuldade, como eu sinto dificuldade nessa matéria. Então eu acredito que esse vídeo também pode ajudar você a se sentir acolhido, a saber que não é só você que tem dificuldade em uma matéria específica. Porque, assim como eu, outros milhares de brasileiros também têm essa dificuldade com essa matéria. Mas não é porque eu tenho dificuldade que eu vou parar de estudar, não. Vou me dedicar ainda mais para tentar suprir a necessidade que eu tenho de aprender ela, tá bom? Então continue estudando, vai dar tudo certo, viu?